Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Felipe na área e hoje nós vamos estar abordando e dando continuidade ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, só que agora de forma diferente, via EAD. Confesso a todos vocês que é um pouco estranho, tá dando aula sem sentir o calor humano de vocês, sem sentir a energia de vocês, mas espero poder auxiliar todos neste momento, beleza? Hoje, essa videoaula ela vai seguir através do conteúdo do capítulo 3 do nosso livro. Se você até puder pegar esse aqui, ó, se não lembrar mais qual é o seu livro de geografia, aqui está ele, esse livro laranja. E eu quero que vocês abram na página 48, lá no capítulo 3, aonde nós vamos abordar o tema sobre a representação do espaço geográfico. Tranquilo? Então vamos lá. O espaço geográfico ele pode ser representado de diversas formas. E o mapa é a ferramenta mais utilizada pelo homem para a representação do espaço geográfico e suas características. Beleza? Então, os mapas, eles nos auxiliam a conhecermos e caracterizarmos todos os elementos do espaço em que nós vivemos, seja ele no âmbito regional quanto no âmbito mundial. O desenvolvimento dos mapas através da história se deu através do desenvolvimento do conhecimento em que nós temos sobre o mundo. Então, a partir do momento em que o homem ele foi conhecendo mais lugares no mundo, nós podemos dizer que os mapas foram se desenvolvendo também. Beleza? E aí, lá na página 51 do nosso livro, ele vai falar para nós os tipos de perspectivas que nós temos em um mapa. Um mapa, ele pode ter uma visão, primeiramente, né? O que é perspectiva? A perspectiva, ela é o ângulo que o observador, eu que estou olhando um objeto, tenho desse meu objeto-alvo. Exemplo, se eu olhar um objeto em uma linha reta, eu estou tendo o quê? Uma visão, uma perspectiva horizontal. Então, olha só, aqui no nosso livro, ele até nos mostra nessa imagem aqui, ok? A imagem A, um tipo de perspectiva horizontal. O Congresso Nacional está sendo visto de quê? De frente, beleza? Agora imagina comigo que você está vendo o Congresso Nacional de frente. Só que você subiu, elevou a sua altitude, mas não está vendo ele totalmente num ângulo reto, e sim num ângulo oblíquo. Digamos então que essa perspectiva ela vai passar a ser uma perspectiva oblíqua. Olha só, essa imagem B aqui nos ilustra muito bem a perspectiva oblíqua. E por último, nós temos a perspectiva na vertical, que é aquela perspectiva que nós vemos o objeto totalmente de um ponto acima desse objeto imagiado. Então, nós temos três tipos de perspectivas: a horizontal, a oblíqua e também a vertical. É o ângulo em que nós observamos um objeto, ok? Beleza. Então, dando sequência, vamos para a página 53, aonde nós vamos começar a estudar que o mapa, um mapa tradicional, que é uma ferramenta cartográfica, ele tem alguns elementos que o compõem. Exemplo, todo mapa tem um título, ok? O título do mapa serve para que nós saibamos qual é o tema central que esse mapa vai abordar. Quais são as informações centrais desse meu mapa, ok? Todo mapa, além de ter um título, ele tem também uma fonte. A fonte nos indica da onde foram retiradas as informações desse meu mapa, que compõem esse meu mapa, beleza? Além da fonte, temos a legenda, que é um elemento importantíssimo e imprescindível de todos os mapas. Por quê? A legenda nos informa o significado dos elementos que estão sendo representados no nosso mapa, beleza? E toda legenda, turminha, ela vai ter aí uma convenção cartográfica.
Essa convenção cartográfica, ela pode ser observada no nosso livro na página 55, aonde existe uma regra para que eu possa expressar alguns elementos em um tipo de mapa. Exemplo, se você observar aí, nós temos uma tabelinha, não sei se vai ficar legal para vocês visualizarem aí, mas nós temos essa tabelinha aonde nos demonstram os principais símbolos que nós podemos usar, como por exemplo, a seta vermelha e a seta azul, que correspondem a correntes marítimas quentes e correntes marítimas azuis. Em qualquer mapa que você for observar que fale sobre correntes marítimas, elas vão estar representadas dessa forma, porque nós estamos utilizando uma convenção cartográfica, beleza? Além de ter legenda, todo mapa precisa de uma orientação. Lembra quando nós estudamos no capítulo 1 e 2 o que é a orientação e como nos podemos orientarmos no espaço geográfico? Então, nos mapas nós precisamos demonstrar para o leitor, para aquele que vai observar o mapa, aonde está as direções de forma correta. E como é que essas direções podem ser representadas? Ou somente com a setinha do norte, ou com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ou com os pontos cardeais e subcolaterais, juntamente com os colaterais também, com a rosa dos ventos totalmente completa. Tá? Então, turma, vamos observar que a orientação nos dá um auxílio em relação às direções em que eu vou ter na representação cartográfica, beleza? Agora, um elemento que é primordial em todos os tipos de mapa, pessoal, são as escalas. É isso mesmo. Um mapa, todo mapa que se preze, ele necessita de uma escala. O que é uma escala? É a quantidade de vezes em que eu tive que reduzir um espaço geográfico para que ele coubesse em uma folha. Exemplo. Não sei se vocês estão aí com a página 57, mas eu tenho dois tipos de escalas cartográficas. Eu tenho as escalas gráficas, que é uma representação do espaço no mapa e quanto que esse espaço ele vai valer no tamanho real, ok? Uma representação gráfica. Mas eu também tenho, turma, uma escala numérica. E essa escala numérica ela é dada por dois números. Normalmente é representado assim: 1, 2 pontos e um outro número. No caso da página 57, o exemplo que ele nos dá aí é 1, 2 pontos, 15 mil. O que isso quer dizer? Que esse 1 antes dos 2 pontos representam o tamanho no mapa, ou seja, 1 centímetro. E esses 15 mil representam o tamanho real, ou seja, a cada 1 centímetro no meu mapa, eu tenho 15 mil centímetros no tamanho real. Eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. E quanto maior for esse denominador, menor é a escala. E quanto menor for o denominador, maior será a escala, porque é inversamente proporcional essa relação. Beleza? Então, as escalas nos definem quantas vezes o tamanho real foi reduzido para que ele possa estar cabendo em um mapa. Beleza? Vamos lá. Muita informação, né? Mas vamos dar continuidade. Além do mais, nós temos no nosso livro falando sobre os tipos de mapas, lá na página 60. Na página 60 nós falamos que existem mapas políticos. Mapas políticos são meramente ilustrativos e demonstram a administração de um país, de uma região que ele queira abranger, ok? Mapa político. Normalmente tem ali as áreas de fronteira, normalmente ele tem os limites entre estados, ele tem as principais cidades ou somente as capitais, porque ele é um mapa administrativo político, beleza? Pessoal, além dos mapas políticos, nós também temos os mapas históricos.
Já os mapas históricos são mapas antigos, e esses mapas antigos, eles nos demonstram o quanto ou como foi o desenvolvimento do conhecimento do espaço geográfico, beleza? Eles nos conta a história do povo em cima daquele território. Além dos mapas históricos, não podemos esquecer dos mapas físicos, que são muito estudados porque representam elementos naturais de um espaço geográfico. Na página 61, nós temos um mapa que mostra a altitude do continente africano. Este mapinha aqui, ok? E o que ele representa para nós? Ele representa, turma, que nas partes mais escuras desse mapa, nós temos um relevo mais elevado, com uma altitude maior. Nas partes mais verde, nós temos áreas com um relevo menos acidentado, que nós caracterizamos como planícies. E olha só uma característica, esses relevos estão mais nas áreas de borda ou nas áreas centrais do continente africano? Isso mesmo, muito bem se você respondeu nas áreas litorâneas, porque são áreas de planícies costeiras. Já nas partes marrons, nós temos áreas com uma elevação do relevo, demonstrando ou uma cadeia montanhosa ou até mesmo um planalto elevado e acidentado. Continuando. Além, assim, os mapas são as ferramentas, ou as ferramenta que é mais difundida no mundo hoje para o conhecimento e também para entendermos o espaço geográfico. Porém, existe também o globo terrestre. O globo terrestre, pessoal, a diferença para o mapa, ele é a representação mais perfeita da Terra. Ah, então eu posso levar em consideração o globo terrestre, professor, como uma representação idêntica da Terra? Os convencionais, não. Porque a Terra ela tem um formato que não é uma esfera perfeita. Ela tem um formato geóide. E esse formato geóide é muito difícil de ser representado num globo terrestre. Porém, é a forma mais fiel que nós temos de representação da Terra, tá? Pô, e os mapas, professor? O senhor passou a aula inteira falando que é a melhor representação que nós temos ou a mais utilizada. Os mapas, eles sofrem, pessoal, deformações. Por quê? Porque toda vez que nós tentamos reproduzir algo que é esférico, sólido, em um plano, nós temos deformações dessa representação, ok? Ou seja, na área, ou seja, no tamanho, ou seja, nas distâncias. Mas isso é conteúdo para mais para frente, beleza? Vamos lá. Também na página 65, nós vamos observar que nosso livro vai falar sobre um termo conhecido como croquis, ok? Croquis, pessoal, é uma forma utilizada muito pelos arquitetos e também pelos engenheiros para representarem espaços com uma menor escala, beleza? Então nós vamos abranger uma área não tão grande. E isso, nós vamos observar que os croquis, eles são desenhos à mão livre que representam ou tentam representar algum elemento ou algum espaço geográfico. Muito utilizado por quem? Pelos arquitetos e pelos urbanistas, ok? Existe também, dentro da cartografia, os cartogramas, ou também conhecido como as anamorfoses, ok? As anamorfoses cartográficas. O que são as anamorfoses cartográficas? É a tentativa de representação de elementos de um espaço geográfico, distorcendo a forma desse espaço geográfico. Como assim? Não entendi, professor. Simples. Imagine um mapa do Brasil na sua cabeça. Imaginou? Agora, se eu quisesse representar através de um mapa, através de uma representação de um desenho, algum elemento do Brasil em que ele fosse de maior ou menor quantidade em áreas diferentes. Exemplo,
Nós sabemos que na região sul e sudeste do Brasil, na região centro-sul em geral, né, nós temos uma maior densidade demográfica. Se nós fôssemos representarmos o Brasil de acordo com a densidade demográfica, nós estaríamos representando o Brasil não com o seu mapa idêntico, mas mostrando a área da região centro-sul bem maior, porque lá é uma área de maior densidade demográfica, e as regiões do Nordeste e também do Norte estariam totalmente distorcidas, só que para menor, ok? No nosso livro, na página 66, ele nos mostra um mapa de anamorfose geográfica, mas é um mapa do mundo, ok? É um mapa do mundo, aonde ele nos sinaliza o número, ou na verdade, os destinos mais escolhidos pelos refugiados. E aí nós vamos perceber que o destino desses refugiados, na maioria das vezes, é a Europa, a Ásia e parte da África, ok? Então, essa é a anamorfose geográfica. Os infográficos. Os infográficos são gráficos com representações qualitativas e quantitativas de um elemento. Olha só o infográfico da página 67, desculpa. O que cada estado consome de água. E aí um infográfico totalmente com informações e dados do Brasil, dos estados que mais consomem água na atualidade, ok? Na atualidade, deixa eu ver. Isso em... aqui ele não fala. Mas eu acredito que deve ser de 2 anos, 3 anos atrás. Beleza? Vamos lá. Perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? Imagina, quando nós estamos falando de um perfil, nós estamos vendo essa paisagem, esse espaço geográfico de lado. Então, na página 68, se você puder acompanhar aí para mim, eu tenho um perfil topográfico da área Nordeste e Sudeste. Então, eu posso observar que eu tenho um ponto A e eu também tenho um ponto B. Esse meu ponto AB está sendo representado no mapa físico embaixo. Eu tenho o início, que é o ponto mais à direita no meu perfil topográfico como A, e eu tenho o final, que é o meu ponto B nesse mapa. Estão acompanhando aí? Isso, ele vai nos demonstrar a variação altimétrica dessa paisagem, de um perfil A, B, podendo observar como é que é o desenvolvimento dessa paisagem em um determinado perfil, ok? Então, perfil topográfico, representação das variações altimétricas de um ponto a outro. Temos também as representações tridimensionais do espaço geográfico. É aquela que eu consigo representar de forma o quê? 3D. Os mapas digitais, ultimamente, vêm constando esse tipo de representação, que nos demonstra um conhecimento maior sobre o espaço geográfico representado. Além das representações tridimensionais, nós também temos os mapas conhecidos como mapas de curva de nível. Esses mapas de curva de nível nos demonstram através também de um perfil, vou mostrar aqui o mapa de curva de nível, esse aqui, ok? O mapa de curva de nível, ele mostra, por exemplo, a Baía de Guanabara nesse exemplo. Ele nos fala que nas partes mais verdes eu tenho uma altitude menor e nas partes mais escura, laranjado, nós temos uma altitude maior. E ele tem algumas linhas, tá vendo essas linhas altimétricas que demonstram a diferença de 50 para 100, de 100 para 150, de 150 para 200 e assim até 350 metros de altitude. Quanto mais próxima uma linha da outra, isso quer dizer que esse mapa de curva de nível, ele tem uma maior declividade entre uma área e outra. E quanto maior a distância entre essas linhas, menor será essa declividade, beleza? E vamos ver. Por último, nós também temos o que? As maquetes. O que são maquetes? Maquetes são também representações sólidas, 3D, feito de blocos ou materiais sólidos que possam representar um espaço geográfico. Muitas das vezes,
ela é muito utilizada para representar espaços urbanos. Beleza, meus queridões? Então, por hoje é só e fica aí o recado do professor Filipão. Forte abraço e fiquem com Deus.